Os pendores e o livre-arbítrio. Pendor é aquilo que pende, que está dependurado. Essa situação acontece literalmente com a alma humana quando ela se deixa atrair por atividades pouco limpas, das quais há inúmeras. Contam-se aí não apenas os vícios de várias espécies, como o fumar, o beber, jogatinas, sexo, mas também qualquer predileção especial por algo terreno, como o desejo intenso de acumular dinheiro ou bens, a vontade de sobressair e ser alvo de admiração, o colecionismo desenfreado, a inclinação para o oculto e o místico e muitas outras. Quem se deixa envolver por pendores não tem mais tempo nem vontade de cuidar da vida espiritual. Essa falta de disposição do espírito faz com que a alma se torne mais densa e pesada, de tal sorte que após a morte ela afunda para regiões igualmente densas e lúgubres, por efeito da lei da gravidade espiritual. Fora da terra de matéria grosseira, não existe mais o corpo físico retardando os efeitos recíprocos, mas sim, tudo se torna imediatamente vivência, de acordo com o estado da alma. Por isso, é extremamente difícil nessas circunstâncias livrar-se de um pendor a ela aderido. A alma corre o risco de permanecer retidas em regiões inferiores, consentâneas à sua igual espécie, até ser arrastada ao círculo de decomposição, que destrói a personalidade, o eu pessoal consciente. A culpa de um destino assim tão trágico é evidentemente do próprio espírito humano, de sua indolência e vontade errada. Além disso, outra lei da criação atua também nessa situação tão séria, a lei de atração da igual espécie. Ela faz com que os pendores aderidos à alma se robusteçam cada vez mais pela atração de elementos semelhantes, influenciando poderosamente o respectivo ser humano e levando-o a entregar-se ainda mais vertiginosamente ao mesmo pendor ou pecado. E assim acontece de um tal fustigado pecador ter seu livre-arbítrio atado pelo pendor, porque sua vontade seguirá sempre naquela mesma presumível direção errada, escrava que está dessa forte tendência para o mal, dessa inclinação vigorosa para o erro, alimentada e cultivada por ele mesmo. Seu livre-arbítrio encontra-se assim tolhido, atado, escravizado, incapaz de cumprir sua função primordial de auxílio no desenvolvimento ascensional do espírito. A pessoa em questão só ficará livre dessa influência estorvante quando os pendores forem radicalmente extintos de sua alma, e não apenas amortecidos por vontade mental. A bem-intencionada vontade mental não é capaz de fazer mais do que cortar uma das cabeças dessa hidra de lerna do pendor, a qual inevitavelmente renascerá com todo o vigor na primeira oportunidade gerada por uma tentação qualquer. A hidra é apenas atordoada desse modo, mas continua viva, firme e forte. No Antigo Testamento, a culpa como responsabilidade diante do Criador é expressa pelo termo hebraico ashan, cujo significado é responsabilidade que permanece até a culpa ser removida. Unicamente uma firme vontade espiritual, uma vontade interior ardente para o bem e, sobretudo, perseverante, pode extirpar de vez todas as cabeças dessa poderosa serpente do pendor e, com isso, remover a culpa em definitivo. Somente assim o livre-arbítrio se tornará realmente livre, libertado de todas as más influências dos pendores. A vontade espiritual permanente no sentido do bem elimina pouco a pouco os pendores terrenos, auxiliando a criatura a ascender espiritualmente, o que, por fim, redundará na obtenção da vida eterna, objetivo último do espírito humano em sua peregrinação pelas muitas moradas da casa do Pai. A manutenção permanente dessa vontade pura é tanto mais importante agora, na época do juízo final, pois o juízo força tudo a se evidenciar, obriga tudo aquilo que está aparentemente morto e sepultado no espírito humano
todas suas falhas e pendores a despertarem para a vida, a se manifestarem. É esse o sentido da expressão. Abre aspas. Teus mortos, porém, reviverão. Seus cadáveres irão se levantar. Fecha aspas. Isaías 26:19. Isso significa que tudo quanto está morto na alma humana reviverá durante o tempo do julgamento. Procuremos, então, viver em conformidade com as leis da criação, mantendo sempre acesa nossa vontade para o bem, sempre purificada, voltada exclusivamente para o que é bom e nobre. Só tem valor a vontade de quem tem vontade. Conheça as obras publicadas pela Ordem do Grau na Terra. Acesse bit.ly, livros-ogt, bit.ly, livros-ogt.